relação com o animal e a sociedade. E, para começar, é importante que nós mesmos pensemos quais seriam as representações, as crenças, as funções, os papéis que os animais têm na realidade brasileira, na realidade latino-americana, na realidade mundial. E pensar como foi no começo dessas interações. E tem se demonstrado que na maioria das culturas tem imagens, tem pinturas, tem representações desse tipo de relacionamentos desde o começo da humanidade. Então, precisamos primeiro identificar as espécies, porque os relacionamentos têm variado com as diferentes espécies, seja vertebrados ou invertebrados, as relações de uso, especialmente porque normalmente nosso relacionamento com o mundo animal tem sido num sentido quase sempre utilitário, uma relação de uso, e as interações dependendo do contexto onde elas acontecem. Neste caso, trabalharemos com vertebrados, mamíferos e principalmente animais de companhia, porque aunque a maioria dos cães e dos gatos são reconhecidos, sua representação é como animal de estimação, eles têm múltiplas funções nas realidades do mundo. Por exemplo, tem imagens com brigas de cães e ursos no Paquistão, ou animais ferais, cães na rua, cães errantes na Índia, ou em Coreia, restaurantes que oferecem pratos com cão cozido, com cão preparado para consumo. Então, esse tipo de relacionamento entre o animal, os animais e a sociedade humana, ela é diferente, ela é diferenciada e tem alguns aspectos que são comuns. Por exemplo, nesse trabalho que recolhe informações dos Estados Unidos e alguns países da América Latina, as funções e as finalidades dos animais de estimação são de companhia, seguridade, atenção, atividade física, interação física, cuidado e se manter ocupado pela presença do animal no lar. Então, quando nós partimos daquela pergunta, qual é o papel? Quais são as representações, as funções, nossas crenças ao redor, os imaginários desses animais na sociedade, as ciências sociais, principalmente a antropologia, a sociologia, a psicologia, tem muitas ferramentas de pesquisa, muitas ferramentas argumentativas para tentar dar respostas a essas perguntas. Por exemplo, temos uma experiência colombiana, no Instituto Colombiano de Antropologia e História, foi publicado um livro ao redor dos relacionamentos entre os humanos e os animais no contexto colombiano, porque as realidades do bairro, da cidade, dos estados, do país, em nosso continente, é diferente. E, de fato, hoje em dia é tão rico o tópico que tem se formado institutos como, por exemplo, esse que fala precisamente de animais e sociedade. E se vocês observam no slide, tem eh, jornais, tem publicações, tem áreas de pesquisa particulares, por exemplo, crianças, por exemplo, animais na agricultura, na produção, na fazenda, estudos humano-animal e uma área de interesse no curso é o abuso, a violência doméstica, a violência familiar e os maus tratos nos animais. É, tem um monte de publicações muito bem feitas, muito sérias, que falam dessas interações, que falam desse papel que os animais têm na sociedade, de como as diferentes culturas representam os animais. E esse tipo de estudos têm sido chamados ou antrozoologia ou estudos humano-animal, que tentam explorar, tentam estudar, refletir
de todas as dimensões que os animais têm ou representam nas sociedades humanas. De fato, tem jornais especializados, como esse, por exemplo, que vocês estão observando no slide, que é Anthrozoos, da Sociedade Internacional de Antrozoologia. E se vocês percebem, eles estão eh, procurando estudos, pesquisas ao redor de animais tidos como animais de estimação, em animais de produção, em animais de laboratório, na conservação, nos zoológicos, ecoturismo, a caça, a medicina veterinária, etc. Então, o mais interessante destas áreas disciplinares é o reconhecimento da importância que a compreensão dos fenômenos sociais ao redor dos animais tem. De fato, no sentido ainda mais aplicado, o enfoque etnobiológico, que tem a ver com enfoques etnozoológicos ou etnozootécnicos, eh, tem criado na década dos anos 90 na Faculdade de Sociologia Rural, duas mulheres, a Constance McCorkle e Evelyn Matias. Elas geraram uma área disciplinar que é conhecida como medicina etnoveterinária ou etnoveterinária, que procura resgatar as crenças, tudo aquilo do folclore, os conhecimentos, as habilidades, os métodos, as práticas que as comunidades têm com seus animais no sentido dos cuidados em saúde. É, e não somente no sentido das medicinas, por exemplo, com as ervas ou plantas medicinais, mas também com aquelas representações filosóficas, espirituais que os animais têm nas comunidades. Então, quando falamos nesse sentido, é lógico pensar que em cada país da América Latina tem-se criado áreas de pesquisa, publicações como essa, da Ana Lúcia Cânfora, no seu doutorado, fez um trabalho publicado que chama-se Animais e Sociedade no Brasil, dos séculos XVI até XIX, História Ambiental, Composição de Direitos e Políticas Contemporâneas. E tem vários livros atualmente que vocês podem procurar, e eu gostaria que quando pudessem assistirem o filme da entrevista que fizeram a autora. E tem várias publicações, por exemplo, o livro do Carlos José Machado, que é Animais na Sociedade Brasileira, Práticas, Relações e Interdependências. Ou o trabalho também de doutorado do veterinário Dr. Mauro Lanzmann, que na PUC, na Faculdade de Psicologia e Veterinário, fiz uma pesquisa chamada O Cão e Sua Família, Temas de Amor e Agressividade, que tem a ver com o artigo que vocês precisam ler no final do módulo. E o mais interessante, é tão relevante o tema em relação ao animal na sociedade, que, por exemplo, este site, que é para jornalistas, escritores, para técnicas de redação, um tópico para treinar as habilidades de redação foi precisamente esse, o valor dos animais de estimação na sociedade contemporânea. E se procurarmos pesquisas que vão ligando, vão nos aproximando ao nosso tópico central, que é o elo, tem pesquisas feitas nos Estados Unidos que demonstram o papel, o papel que os animais têm na sociedade americana. Então, olha só, a maioria das pessoas acredita que os animais são membros da sua família. Outros colocam o animal no nível do afeto, de companhia, e só 1% falou que seria propriedade. Porém, aquele conceito do animal de estimação como membro da família, cada vez mais tem uma referência que levou ao desenvolvimento de um novo conceito que é a família multiespécie. E é normal, porque se pensamos de uma definição da família como um grupo social, uma comunidade formada por indivíduos que eles poderiam ser aparentados ou não, mas que normalmente eles estão unidos no sentido biológico, se são laços naturais, ou, mais bem, ou melhor, por afinidade ou por vontade,
Aí os animais estão, eles não reemplaçam, eles não vão, eh, eles não são como se fossem uma criança, um filho, mas eles assumem, eles representam o papel antropológico de outro membro da família. Por essa razão é que os problemas que acontecem na família, as situações de violência na família, podem afetar a eles diretamente, como poderiam afetar a outros membros da família, mas principalmente as crianças. E tem se demonstrado que a situação das crianças espancadas, das crianças maltratadas, é muito parecido com os animais de estimação. De fato, o professor Munro, que é um patologista forense, eles na Inglaterra criaram aquele conceito de animal de estimação espancado, porque o relacionamento é muito direto. É aí onde a teoria do elo começou a ter mais evidência. De fato, o livro do Filarco começou com crianças e adolescentes. Então, esse tipo de aproximação tem uma representação técnica e aplicada muito forte. A partir da publicação do livro Subiquity, Subiquity, de uma médica cardiologista e uma jornalista, falando da impressionante conexão que existe entre a saúde humana e o animal, onde a maioria dos problemas de saúde não são somente humanos, ou seja, aquele conceito da saúde única que tem a ver com a saúde do ambiente, dos animais e das pessoas. Aqui, então, elas propõem ter essa interligação entre a medicina humana, a medicina veterinária, a biologia evolucionária, e além da publicação do livro, criar um evento, um seminário, onde a proposta é que seja uma conversação entre médicos e veterinários que cuidam das mesmas doenças em diferentes espécies. Então, por exemplo, transtornos metabólicos como a obesidade ou problemas comportamentais e psiquiátricos como a ansiedade ou as autolesões das pessoas com transtornos psiquiátricos, os animais, e, logicamente, a violência doméstica como um problema compartilhado. Porque não somente é compartilhado as doenças zoonóticas ou os riscos ambientais tóxicos. E temos outro tipo de riscos que são compartilhados. Um deles é a violência doméstica. Então, se temos em geral uma representação social, os animais fazem parte da sociedade. E essa representação, essa finalidade tem mudado ao longo da história. Da mesma forma, temos afecções, temos doenças, temos riscos em saúde que são compartilhados. Por isso, nos Estados Unidos, na Universidade de Washington, foi criado um departamento que fala de medicina humano-animal. E especialmente porque tem doenças psiquiátricas, tem problemas nas pessoas que vão gerar diretamente problemas nos animais. Por exemplo, transtornos de personalidade antissocial, que acontece normalmente em crianças e adolescentes que foram vítimas da violência, muitas vezes relacionadas com animais ou abuso sexual, e aquelas pessoas que têm transtornos psiquiátricos relacionados com acumular, com aqueles acumuladores ou de coisas ou de animais, ou das dois. E um problema muito grave, que é um tipo de maltrato infantil, que é conhecido como síndrome de Munchausen pelo poder, by proxy, que é um tipo de situação onde o cuidador, o pai, o adulto, mantém, gera ou cria situações para que a criança continue doente e às vezes pode morrer como os animais. Então, essas são as situações clínicas reconhecidas, e tem outras, onde podemos pensar que essas interações não somente geram risco para as pessoas através das zoonoses ou aquelas situações compartilhadas no ambiente, como os tóxicos, a contaminação, a poluição ambiental, mas especificamente temos situações compartilhadas que são a violência. E é muito importante
reconhecer como a sociedade hoje em dia tem prestado atenção a essa situação, porque não é uma situação isolada. E uma expressão final nesse sentido do conceito da família, do papel que agora o animal de estimação tem como membro da família, é a criação desse tipo de grupos, como aconteceu nos Estados Unidos, na Universidade de Califórnia, onde foi desenvolvido uma área de prática conhecida como medicina veterinária familiar, onde os conceitos de antrozoologia, etnoveterinária e o reconhecimento de que o profissional da veterinária tem que conhecer, tem que ter conhecimentos das teorias que existem sobre a família, das dinâmicas da família, da composição da família e como aquele integrante não humano da família faz parte e é vulnerável de situações de disfuncionalidade familiar e cria não somente risco de doenças, de transtornos comportamentais, mas infelizmente, principalmente, ele pode ser vítima da mesma violência doméstica. Então, agora a leitura é um artigo em espanhol de um autor argentino, Marcos Dias Videla, e outro artigo que será utilizado na próxima videoaula das interações humano-animal. E a ideia é que vocês possam procurar como atividade fontes bibliográficas, livros, artigos, etc., sobre o animal e a sociedade no Brasil. E também se tem institutos, pesquisas, autores brasileiros que tenham escrito, falado sobre o tópico, para poder socializar e compartilhar e reconhecer a quantidade de trabalhos feitos na área e como o tema é importante em geral e, logicamente, no nosso interesse agora. Obrigado.